Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 38 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Essa edição do Sempre um Papo é patrocinada pela CEMIG e pela Engeia, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, com o apoio do Itaú. Hoje a gente tem a alegria de receber uma escritora mineira bem conhecida na educação, nos livros infanto-juvenis, a Lavínia Rocha. Mas antes de convidá-la, eu quero também te pedir para seguir o nosso canal aqui no YouTube, @Sempre um Papo também está nas redes sociais, e no site sempreumpapo.com.br você fica sabendo da nossa programação, tanto online quanto presencial aqui em Belo Horizonte e em São Paulo também. A gente tem uma programação em parceria com o Sesc. Então vamos receber a nossa convidada Lavínia, muito bem-vinda, que honra ter você aqui com a gente. Você sobrou um tempinho, né, dessa vida tão ocupada que você tem como professora, como escritora. Eu que agradeço, estou super feliz, falar de literatura, educação, tudo isso assim, dá vontade de ficar o dia inteiro falando disso. Lavínia. Obrigada pelo convite. A honra nossa. Antes da gente iniciar nosso papo aqui, eu quero te convidar, e quem está nos assistindo aqui pelo canal do Sempre um Papo no YouTube, para assistir a um vídeo institucional da CEMIG, que é uma das nossas patrocinadoras, e a gente volta em 1 minuto. O vídeo institucional da CEMIG, patrocinadora do evento, mostra diversos eventos culturais, como peças de teatro, eventos e apresentações em praças, apresentações musicais, desfiles, festivais e diversos outros eventos culturais. Que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Agora sim, a gente volta para conversar com a Lavínia Rocha, que é escritora, palestrante, professora e influenciadora. Ela é mineira aqui de Belo Horizonte, é pós-graduada em ensino de História e licenciada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Começou a escrever aos 11 anos e é autora de 16 livros infanto-juvenis e adultos e infantis. Venceu em 2022 o prêmio Perestroika. Lavínia Rocha. O bate-papo acontece de forma simultânea, pois a entrevistadora e a convidada conversam por vídeo. A imagem das duas aparece em 2 retângulos postos lado a lado, horizontalmente. O fundo é composto das cores azul, azul escuro e laranja. Na parte superior esquerda, lê-se: Ministério da Cultura, CEMIG e Engeia apresentam. E na parte superior direita, lê-se: Sempre um Papo. Na parte inferior esquerda estão as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. E na parte inferior direita se encontra um intérprete de Libras, um homem que traja camisa preta e traduz simultaneamente tudo o que é falado. No primeiro retângulo está a apresentadora Josane Faleiro, uma mulher branca de cabelos loiros lisos, cujo comprimento lhe passa um pouco os ombros. Ela traja blusa branca e por cima usa uma jaqueta jeans. Seu fundo é composto por um banner em tons de azul e verde, estampado com a logomarca do Sempre um Papo. No segundo retângulo está Lavínia Rocha, uma mulher negra de cabelos cacheados, cujo comprimento lhe vai até o ombro. Ela traja regata e usa óculos retangulares de aro preto. Seu fundo é composto por uma parede branca com uma prateleira de mesmo tom que carrega livros. Mais embaixo há um quadro encostado em tons de preto, vermelho e branco. De aula e vejo o quanto é importante a família e a escola caminharem juntos. E eu tive a sorte de ter esse caminho
de família e escola. Então, em casa, eu sempre fui muito incentivada. Incentivada a criar, incentivada a ler. Era presente de aniversário, de Natal, assim, era livro. Quando queria estimular a manter minhas notas boas, era, olha, se as notas estiverem boas, a gente vai à livraria comprar um livro por mês. Então, tinha todo um estímulo dentro de casa para isso, assim. E eu lembro, assim, de teatrinho, fazer teatrinho com os meus primos, colocar minhas tias para sentarem, assim, para assistir. Então, eu sempre fui muito estimulada nessa veia artística mesmo, na criatividade. Fiz teatro na escola. E aí, dentro da escola, dois espaços que eram muito confortáveis para mim. A biblioteca, que era um lugar que estava sempre bombando. Os livros mais famosos, a bibliotecária estava lá. Olha só, eu comprei para vocês. O que vocês gostam de ler? Vou separar livro para você. E dentro da sala de aula, principalmente nas aulas de língua portuguesa, produção de texto. E é engraçado que eu tenho contato com essas pessoas da minha vida até hoje. Minha professora de língua portuguesa, eu visito a escola onde ela trabalha porque ela adota meus livros para os atuais alunos dela. E eu conto, olha, ela foi minha professora, muito antes de vocês nascerem. Então, é muito bacana ver que dentro da sala de aula eu era estimulada a criar, estimulada a escrever redações, eu era incentivada, eu era elogiada. A ideia do reforço positivo, que hoje, enquanto professora, eu vejo o quanto ele é eficaz. Então, dentro de casa, dentro da biblioteca, dentro da sala de aula, sabe quando não tem como não dar certo? Assim, é um pouco isso. Assim, a família apoiando daqui, a escola apoiando de lá, eu cresci com uma base muito forte, muito bem estruturada, para poder escrever, para poder criar, para ler muito. E aí, dentro das produções de texto, tinha um problema que as redações tinham um limite de 30 linhas. E eu não gostava desse limite, eu queria ir mais, eu ia diminuindo minha letra para caber mais na redação. E aí eu falei, olha, eu entendo a professora, porque coitada, né, aquele tanto de aluno para corrigir. Mas quer saber, agora eu vou sentar no meu computador e eu vou escrever o tanto que eu quiser, na hora que eu quiser. E eu escrevi o meu primeiro livro, ele se chama Um Amor em Barcelona, e eu tinha 11 anos, mas eu escondi as 7 chaves, que eu morria de vergonha de alguém encontrar. Tinha uma prima minha e depois uma amiga que leram, e foram elas que me incentivaram. Olha, você tem que mostrar para sua mãe, você vai virar escritora. E começaram com essa impulsionar mesmo. Mas a imagem que eu tinha de escritor era uma imagem muito tradicional, né? Às vezes eu vou às escolas hoje e as pessoas não... Você que é escritora? Até hoje, assim, elas olham para mim e falam, mas eu esperava uma senhorinha, eu esperava uma pessoa mais velha. Então, eu tinha essa imagem também, principalmente de homens brancos mais velhos que já tinham morrido. Essa era a minha imagem. De né, grandes autores brasileiros, porque a minha referência também era muito estrangeira. E aí mas fui muito empurrada mesmo por uma amiga minha, e aí eu tive que mostrar para minha mãe, e a minha mãe e o meu pai decidiram investir e publicar o meu primeiro livro como uma forma de incentivo para eu continuar escrevendo, continuar criando. E o que e aí você eu tinha 13 lia, anos. Lavínia, na infância? Quais são os seus autores assim de referência, né, que você gostava de ler? Quando pequenininha, eu lembro muito, muito de ler Ruth Rocha. Foi uma grande referência, assim, da minha memória eu tenho os clássicos, a primeira coleção de clássicos que eu tenho foi toda aquela Galinha Ruiva, todos esses clássicos assim, fizeram parte da minha história, mas depois eu lembro muito de procurar livro, tudo que era Ruth Rocha na biblioteca eu queria ler. Depois eu cresci um pouquinho e eu fui pro mundo dos romances. Aí era um romance atrás do outro, romance, só queria saber de romance. E muito estrangeiro, né? Muito livro que vinha de fora. Até que eu caí no pé da Bandeira. Porque eu li A Droga do Amor achando que era um romance. E aí, que é o nome e tal, né? Assim. E aí caí nessa história de romance policial. Eu tô dizendo romance romântico, tá? Sim. Eu tô pensando nessa ideia. Mas aí eu caí nessa do romance policial e me apaixonei. E aí eu fui ler A Droga da Obediência, fui ler Ponta de Sangue, Anjo do Crime, A Droga de Americana, eu li todos da coleção dos caras e me encantei. Eu falei, olha, eu gosto disso também. Eu gosto do romance romântico, eu gosto do romance policial. E isso também acabou mexendo na minha trajetória, que eu comecei a trazer esses elementos do mistério para minha literatura. Outro livro que marcou muito também, Poderosa, do Sérgio Klein, que é um escritor que era mineiro também, Sete Lagoas, se eu não me engano, e ele fazia fantasia, assim, uma menina que tinha poderes mágicos, e aí isso me influenciou a entrar na fantasia também. Então, assim, vários nomes que foram entrando no meu repertório e foram mexendo com a minha escrita também.
E para esse primeiro livro, como que essa história chegou para você, essa de 11 anos, né? Um romance na Espanha? Um Amor em Barcelona. Um Amor em Barcelona. Não sai tanto do tema, não. Não, tá dentro. Eu tava assistindo um filme, e era um filme que misturava romance com viagem. No caso, era um romance na França, em Paris. Era das Gêmeas Olsen. Não sei quem tá me assistindo, qual a faixa etária tem, mas dependendo da faixa etária sabe de quem eu tô falando. É as Gêmeas Olsen, aquelas irmãs loirinhas que faziam filmes misturando assim essa coisa de viagem, romance. E aí tinha esse, e eu fiquei muito entusiasmada com o filme. Eu lembro de parar para assistir e fiquei, nossa, eu quero muito. Eu já tinha a prática de escrever algumas historinhas que eu gostava de imaginar e tal. Falei, quer saber? Eu quero escrever um romance com viagem também. E eu tinha visto um outro filme que também, que era meio musical assim, se passava em Barcelona. E eu falei, pronto, meu sonho é conhecer Barcelona. Eu quero ir para Barcelona, eu quero falar espanhol. E eu comecei a fazer aula, comecei a estudar, sabe assim, toda aquela coisa assim, eu sou assim, eu cismo com uma coisa e vou. Aí o livro, ele era meio que uma tentativa de realizar esse sonho para mim. Já que não tinha como eu ir, né, para Barcelona de verdade, eu fui pesquisar, eu fui pelo Google Maps, né, eu falo que a minha primeira ida foi pelo Google Maps. Isso aos 11 anos. E fui pesquisando e fui a história de Barcelona, os lugares principais em Barcelona. Escolhi uma praça lá famosa para poder ser a praça onde ela encontraria o amor em Barcelona. Então, assim, tudo fui se fazendo, fui criando e até dar o livro. E isso sozinha, sem falar para seus pais ou fazer um curso? Fez um livro por conta própria? Não, eu fiz, a única parceria que eu tinha era minha prima, que ela sempre gostava muito de ler. A nossa brincadeira era ela sentar do meu lado no computador, aqueles computadores bem velhões, assim, de tubão branco, aquela coisa assim. A gente sentava uma do lado da outra, eu leio em voz alta, e ela me dando opiniões e me ligava. E aí, já foi mais um capítulo? Posso ir na sua casa? A gente morava perto. Posso ir aí pra gente ler mais um capítulo? E pelo contrário, eu escondia dos meus pais, porque eu morria de medo, assim. Eu nunca fui uma criança tímida, assim, mas eu tinha medo de eles acharem que eu era a protagonista, que eu estava falando de um romance que eu estava vivendo. Não em Barcelona, em Belo Horizonte, eu só mudei a cidade. Eu lembro que tinha beijo na boca, tinha romance, e eu nem tinha namoradinho, nem nada, assim. Era porque eu lia aquilo, né? Eu lia aquilo, reproduzia aquilo. Mas, assim... e eu nunca li nada fora da minha idade, que a bibliotecária era muito consciente, mas meus pais também não acompanhavam exatamente o que eu estava lendo. Então, eu achava que eles iam ver um problema, então eu escondia. Eu lembro que eu tinha uma pasta no computador, dentro dessa pasta tinha outra pasta, e dentro dessa pasta ficava o livro, para ninguém encontrar, só a minha prima. E como que veio a publicação desse primeiro livro? Foi aos 13, né? Foi aos 13. Quando eu terminei de escrever, eu mostrei para minha amiga e ela falou, olha, você vai ter que mostrar para sua mãe. Se você não mostrar, eu vou mostrar. Porque ela já decretou, você vai virar escritora, seu livro vai para as livrarias, você vai ficar famosa. E ela falava com tanta certeza. Santa prima. O que tá acontecendo? Claro que isso não existe. Mas eu mostrei, porque eu falei, bom, é melhor eu mostrar do que ela mostrar, né? Sim. E aí a minha mãe leu a história. E ela ficou super empolgada, mostrou para minha madrinha, contou para o meu pai. E eles resolveram, não, vamos investir nisso, vamos incentivá-la a continuar nessa escrita, a continuar criando. E foram olhar quanto custaria publicar um livro. É caro publicar um livro, sim, mas foi possível, porque ele é um livro bem fininho, ele é quase um continho, assim, 80 páginas, assim. E aí a gente foi dividir, aquela coisa de dividir, eu não tenho família rica, né? Minha mãe é professora na escola pública, meu pai é taxista, e aquela coisa, divide de não sei quantas vezes, pede ajuda aqui, vai, pá, até sair o livro, e a gente conseguiu 500 cópias da primeira edição, fizemos o lançamento. E tá esgotado. Tá esgotado. A gente fez um lançamento quando eu estava no 8º ano na escola, né? Antiga 7ª série. E foi muito legal. Convidei os meus colegas, meus professores, minha família. A gente tem uma estimativa de 500 pessoas passaram pela livraria naquele dia, porque eu tenho uma família muito grande, todo mundo apoiando muito. E a gente vendeu 180 livros. Então, assim, foi uma mudança radical na minha vida. Super. E aí, a partir daí, como é que surgiu a professora?
Então, a professora ela vem bem depois, porque eu publiquei ali em 2010. Entre 2010 e 2014, eu continuei escrevendo, mas meus livros foram aumentando e eu não conseguia publicar mais, porque ficou muito mais caro. E eu tentando alternativa, procurando editora. Foram anos meio que quase desisti um pouco disso, adiando a carreira, adiando o sonho. E em 2014 eu consegui uma editora daqui de Belo Horizonte, uma editora que estava se abrindo para literatura, então uma editora pequena, e publicamos. E aí eu estava na terceira série do médio, então eu estava para formar, e muito naquela assim, não sei o que eu quero fazer, porque eu queria viver de escrita. Só que viver de escrita no nosso país não é uma realidade que qualquer um consegue. Na verdade, pouquíssimos conseguem fazer isso, né? Então, eu já sabia disso, eu precisava de uma opção. E, em realidade, a minha primeira opção não foi história. Eu entrei no curso de Ciências Sociais primeiro, e muito novinha, 17 anos, aquela coisa, um mundo muito diferente, né, no ensino médio para a universidade. Me assustei, falei, não é isso, não sei o que eu quero. Eu sofri muito nesse processo. Igual a maioria dos jovens, né? Nessa idade sofre. E a literatura me fez refletir muito, porque eu já dava muita palestra em escola, enquanto escritora. Eu fiz isso desde que eu tinha 13 anos, né? Desde 13 anos eu dava palestra em escola, era muito divertido, inclusive, palestrar para os alunos da mesma idade que eu. Mas eu fiz tantas palestras ali nesse ano de 2015, 14, 15, que eu falei, gente, esse universo escolar é o meu universo. Assim, eu gosto de estar aqui, eu gosto da educação básica, eu gosto da sala de aula. E eu pensei, bom, mas o que eu gostava na escola? Eu falei, eu gostava muito de história. Foi uma escolha completamente assim, não vamos tentar. Mas eu acho que não vou gostar muito não, mas não tem outra opção. E me apaixonei pelo curso de história, desde o primeiro semestre, desde o primeiro período. Fui fazendo estágio, na hora que eu entrei em sala de aula, eu lembro da emoção de entrar em sala de aula como estagiária e falar, esse é o meu ambiente, assim, é o meu ambiente, esse é o meu lugar. E aí fui fazendo opções e tal, e me formei na pandemia. E foi horrível me formar na pandemia, fiz aula online, todas aquelas questões. E quando voltei para a sala de aula, quando eu entrei em sala de aula, que era a volta da pandemia, eu cheguei no caos, no olho do furacão. Aqueles alunos que não queriam saber de nada, que não sabiam mais, coitados, né? Eles foram mediados por telas por 2 anos. Sim. E eles, como que ficar sentado, prestar atenção em aula, estudar? E eu falo que eu fui forjada nesse caos do que eu tenho que fazer para ensinar. Porque eu não consegui ensinar desse jeito, as provas foram horríveis, eu me senti na pior professora do mundo. Então, nesse cenário caótico foi que veio a Lavínia professora, sabe? E aí você desenvolveu uma metodologia própria com seus alunos. Porque aí eu falei assim, vamos parar aqui. Primeiro eu lamentei muito, né? Primeiro eu lamentei, a minha vez de entrar na educação desse jeito. Primeiro eu lamentei que eu sou dramática. Depois eu falei, vamos organizar. O que eu sei fazer? E eu falei, eu sei criar. Isso é uma coisa que eu faço desde criança. A criatividade faz parte de mim desde criança, faz parte do meu ofício como escritora, que já tem anos, né? Quando eu entrei em sala de aula, eu já tinha 11 anos de escritora. Então, o que eu sei? Eu sei criar. Então, o que eu posso fazer para criar e arrancar essa emoção dos meus alunos, como eu faço com os meus leitores? Porque eu estava fazendo uma pós-graduação e a frase que ficou na minha cabeça foi: a emoção é a cola da memória. Então, quando a gente quer ensinar, a gente precisa emocionar. E isso na literatura também, né? Quando a gente quer fazer aquele personagem marcar a pessoa, a gente precisa emocionar. E como que faz um leitor avançar a página? É porque ele quer descobrir alguma coisa, é porque ele está sentindo alguma coisa, seja tristeza, seja raiva, o que quer que seja, a gente precisa arrancar emoções. E eu levei essa minha experiência, essa minha bagagem para a sala de aula. A primeira coisa que eu fiz, que eu lembro que deu muito certo, que eu até fiquei assustada, como que deu certo, foi com a fábrica de sapatos, que eu estava falando sobre a Revolução Industrial para o 8º ano. Um 8º ano que o último ano que tinha feito completo tinha sido um 5º, pensa. Então, um 8º ano que não teve aquela virada de Fundamental 2, de 6º ano, 5ª série, né? E aí eu fiz com eles uma dinâmica, cada um tinha um personagem, então eu criei um personagem para cada aluno.
Cada personagem estava inserido nesse contexto da Revolução Industrial na Inglaterra no século XIX. Eles tinham a história com H maiúsculo, a história da Inglaterra estava dentro da história da brincadeira. Então tudo que eles precisavam articular aqueles pensamentos da época, a situação da época. E eles vivenciaram uma fábrica de sapatos onde eles eram os trabalhadores explorados. Não tinha direito trabalhista, não tinha nada. E aí foi se dando a confusão, uma aula caótica. Eles vão fazer greve, a gente vai fazer um sindicato. E eles foram construindo a história do movimento trabalhista ali na minha frente, assim. E aí foi incrível, porque é uma aula caótica, é a aula que eu fecho correr na porta, porque se a coordenadora vai passar, meu Deus, o que essa professora está fazendo? Ela é doida. A aula é assim, mas é a aula que funciona, porque eles vivenciaram a Revolução Industrial. Eles vivenciaram as questões, as contradições da época. Quando eu fui aplicar a prova, quando eu fui dar minha aula, foi outra experiência. Eles falaram que, cara, foi a melhor aula. Então, daí... Essa história tá parecendo com o Mistério da Sala Secreta, né? Os personagens são personagens reais da história do Brasil, né? Não, o que veio primeiro, essa aula aí ou esse livro? Não, o livro. Então ele te inspirou a fazer essa dinâmica também. Total, o meu trabalho com escritora... Livro, Nina. Esse livro fala de 2 adolescentes que estão numa escola que vai fechar e eles caem dentro de uma sala secreta que envolve uma história de uma heroína da independência do Brasil, a Maria Quitéria de Jesus, muito conhecida na Bahia. Então eles estão vivenciando a história com H maiúsculo, nesse caso, para poder manter a escola aberta, assim. E é uma luta, né, para poder conseguir isso. Então, quando eu fui pensar, eu fui trazendo isso mesmo. Essa vivência dos alunos, ela modifica toda a forma como eles enxergam a história. Porque até então, os personagens do livro nem ligavam para a heroína da independência que dá nome à escola. Depois que eles vivenciaram a situação, aí sim eles começaram a dar valor e tal. E foi exatamente o que aconteceu com os meus alunos. E aí eu fui fazendo isso. E quando eu fiz sobre a história da África com o meu 5º ano, eu dava aula para 5º também, hoje também dou aula para 5º. Eu tinha visto um professor, Johnny Matos, fazendo um quadro comparativo, uma foto do antes e depois do que os alunos pensavam sobre a África, antes das aulas, depois das aulas. E eu falei, caramba, eu vou entrar num projeto sobre isso e eu preciso, eu vou fazer isso também. Eu preciso ver como é que vai ser o efeito desse projeto. E como eu já tinha a prática de gravar os vídeos, de postar na internet, mostrar para professores, eu fiz mais um vídeo desse. E esse vídeo viralizou. Esse é o projeto África, um continente diverso que você está falando. Isso. Que é o que virou 6 milhões de visualizações. Isso. Esse vídeo viralizou, porque eu pergunto para eles o que vocês pensam quando eu falo África. Escrevo no quadro tudo sem julgamento, tudo que eles pensam mesmo. Depois do projeto, eu dei algumas aulas, perguntei de novo e a ideia deles tinha transformado. Foi um projeto mini, eu digo projeto piloto. Hoje eu aplico, eu fiquei 6 meses aplicando. Naquela primeira versão foi coisa de 1 semana, então realmente é muito diferente uma coisa da outra. E esse vídeo, ele viralizou, ele me levou para vários programas de televisão, e Globo Repórter, Fantástico, Provoca, MGTV, enfim, foi. Vocês podem entrar lá no @ dela, no Instagram, que tem um vídeo editado que mostra isso tudo que você está falando a respeito desse projeto, que é muito legal. Né? Lá no @Rocha. Isso. E aí, depois desse vídeo, eu vi o quanto as pessoas queriam aprender a fazer o que eu estava fazendo, queriam aplicar uma educação racista, aplicar uma educação criativa. Eu entendia que elas queriam de mim, que elas queriam que eu ensinasse. E eu falava, mas é só olhar meus vídeos. E as pessoas, não, a gente quer que você me ensina de verdade a fazer. E eu lembro muito do Taz, Marcelo Taz me perguntando qual que é o segredo? Conta o segredo, entrega o segredo. E o segredo de quê? E eu tive que repensar isso que eu tô contando para você. Hoje eu sei contar. Não era algo que eu sabia contar. Hoje eu sei como que a literatura influenciou na minha prática, como eu fui forjada nesse universo que eu precisava, ou eu reinventava a minha prática, ou não ia funcionar.
E aí eu dei um nome para a metodologia que eu desenvolvi, que é a pedagogia do entusiasmo, que é um entusiasmo não só para os alunos, para mim também. Eu estava infeliz no início. Eu estava desesperada, eu estava desestimulada. Se eu não mudasse a forma de enxergar ali, eu ia largar a sala de aula. E eu não queria isso, porque era o que eu queria fazer. E aí, a partir disso, a minha prática se voltou muito para ensinar as pessoas a fazer o que eu faço e criar materiais que facilitassem isso. Daí que veio esse livro aqui, O Entre Corre e Pule, Aventuras Nada Virtuais pela África, que é um livro que hoje ele é a base do projeto África, um Continente Diverso, ele é a base desse projeto. Então, são 2 irmãos que caem dentro de um videogame sobre civilizações africanas. Então, a partir dessa brincadeira dos irmãos, eu brinco com os meninos também. Então, a gente faz um passaporte, a gente viaja no tempo, a gente viaja no espaço, no tempo, a gente vai conhecendo ali os impérios, os reinos, tudo do passado africano e do presente. Então a gente vai esmiuçando parte da história da África, né? Eu falo, gente, uma parte bem pequena, porque a história é muito longa, e depois a gente vem para o Brasil ver o que de África existe aqui. E aí foi perfeito que o tema da redação do Enem falou sobre a valorização da herança africana. Comentar com você que seus alunos, né, que já passaram por você, devem ter nadado. O que eu recebi de mensagem de professor, tanto de ex-aluno quanto de seguidores, assim, que não foram meus mesmo, mas assim, principalmente uma turminha que foi minha por 2 anos, no 8º e no 9º ano. Professora, eu lembrava de tanta coisa que você falava. E eu te citei, e eu citei suas aulas, eu citei a lei que você ensinou pra gente. E foi, assim, eu digo que essa redação coroou o meu trabalho, assim, sabe? Uhum. É dizer assim, tá vendo? Além de tudo que é importante, também é valorizado nesses momentos, que são momentos oficiais, né? Que as pessoas tendem a valorizar. E é isso, eu quero te pedir até para falar a respeito disso, a importância, né, para essa educação antirracista, de trazer, do Enem ter trazido esse tema, né, nessa edição. Tem uma influenciadora, professora da UFBA, ela chama Bárbara Carini. Ela tem um livro como ser um educador antirracista. É algo sobre educação antirracista, agora me fugiu o título. Mas ela fala muito da importância da positivação do continente africano para que a gente entenda as nossas raízes e siga, que é a ideia do Sankofa também, da gente olhar para o passado, pegar a nossa ancestralidade para seguir em frente. E quando eu penso nesse projeto, eu penso numa ideia de vamos transformar a nossa imagem da África, para que a gente transforme o nosso olhar sobre nós mesmos. Então, quando a gente pensa em valorização da herança africana, é a gente esmiuçar uma história que a gente desconhece. Então, eu fui trabalhando com ele, professora, não acredito, mostrando o atabaque, por exemplo, o atabaque, que daí que vem os nossos ritmos musicais, o samba, o funk, depois vem a bossa nova, né? Então, os ritmos, maculelê, todos esses ritmos que a gente tem aqui, as danças, que vêm dessa origem, a nossa língua, como o português do Brasil é diferente do português de Portugal, por causa dos encontros das línguas indígenas e das línguas de origem africana, principalmente o quimbundo, o umbundo. Então, assim, a gente tem uma influência ali de várias formas de falar que, por exemplo, vou dar um exemplo, a gente, dengo, cafuné, caçula, são todas palavras que vêm de línguas africanas, e também o jeito a gente não fala, por exemplo, beijo, a gente fala beijo, a gente fala louco. Isso também tem uma influência, por exemplo, a gente fala, igual um português de Portugal fala ritmo, a gente fala ritmo, a gente quer consoante, vogal. Então, isso tem a ver com a nossa herança. E a nossa música, a nossa dança, eu já falei, as nossas religiões, as nossas práticas. Uma coisa que eu mostrei para os meninos é que eles ficaram chocados. Acho que esse foi o que eu mais choquei. O Sankofa, que é esse símbolo do pássaro, Sim. Ele é um símbolo que parece um coração, assim. Ele é um adinkra do povo Akan, que hoje é atual Gana, Togo. E aí, esse Sankofa, ele tá nos portões. Se a gente for olhar os portões mais antigos, casa de vó, janela, tem esse, se alguém quiser dar uma pesquisa, Sankofa portão, vocês vão ver esse coração assim, que tá em vários portões. Isso é um adinkra
africana, é um adinkra do povo Akan, e tem muito a ver porque o nosso conhecimento em metalurgia veio muito em agricultura, veio muito desses povos que foram trazidos forçadamente, né, para serem escravizados no Brasil. E esses conhecimentos foram utilizados aqui. Então, a influência da nossa herança está em tudo. E quais são os desafios? Porque aí a gente entra numa questão racial. Se a gente pensar num país como o nosso, que foi colonizado por europeus, e num mundo que passa pelo... o centro do mundo é a Europa, né, entendido como a Europa, como as pessoas brancas, tudo aquilo que não for europeu, que não vier desses traços brancos, dessa cultura branca, o dito erudito, né? Assim, tudo aquilo que vem de algo que é considerado inferior, primitivo, que como a África por muito tempo foi lida, e ainda é por muitos, é inferior, é menor, é desprezado. Eu tive problemas seríssimos de intolerância religiosa dentro da sala de aula, mas porque tem toda uma ideia muito bem construída de aquilo que vem da África, ou é ruim, ou é inferior, ou é do demônio. Então, aí estão os desafios, que eu acho muito bom, porque a redação, ela não traz só o foco na valorização das nossas heranças africanas, mas ela traz um foco no porquê é difícil a gente valorizar isso. Quais são os empecilhos? E aí, no fundo, a gente está falando de racismo, né? A gente está trabalhando o racismo em suas múltiplas formas e como elas interferem na nossa vida cotidiana, né? E quando a gente vem, voltando um pouquinho aqui para a sua literatura, essa formação dos seus personagens, né, negros. Eu imagino que quando você lia lá na infância, não era tão fácil encontrar uma literatura com personagens e com protagonistas negros, né? Que assim, você traz de uma forma brilhante, que eu acho que é por isso também que tem sido adotado nas escolas, né? Eu quero te pedir para falar um pouquinho dessa trilogia, que mais do que magia, né, do que esse romance todo, ela traz assuntos muito importantes de falar com os jovens, né? Você fala de racismo, você fala de aceitação da própria imagem, você fala de gordofobia, né, e de vários outros assuntos, de assédio, que eu achei assim de uma forma leve, mas de que é importante fazer. E essa protagonista negra que tem um nome incrível, que é a Lisa. Né? Então, conta um pouquinho de como que surgiu essa trilogia, né? Esse primeiro livro, o segundo e esse terceiro, Entre Razões. Mas, e o que ele tem, né? O que essa personagem principal tem de Lavínia também? É muito legal a gente falar disso, porque se você pega a Lavínia dos primeiros livros, é uma Lavínia muito diferente da Lavínia de hoje. Por isso que é até difícil para mim pensar em novas edições de alguns livros que hoje estão esgotados. Isso que eu queria saber também. Lá nos primeiros livros, os seus personagens, eles já eram negros? Não, ou depois justamente... que você se descobriu negra também, que eu acho que a gente pode falar sobre isso. Quando que você se descobriu negra, né? Que é tão legal, que é até o título do livro da Bianca Santana, né? Quando me descobri negra, que é lindo. E lindo, eu amo esse livro. E aí, pode falar, que eu vou mostrar aqui a capa do livro. Esse aqui é o primeiro, Entre Três Mundos, né? Entre Três Mundos. O meu primeiro livro, Amor em Barcelona, e o segundo livro, De Olhos Fechados, eles reproduziam aquilo que eu lia, aquilo que eu via, aquilo que eu queria ser. Eu fui, além de todo um referencial branco que a gente tem pela TV, pelos filmes, pelos livros, ainda eu tive uma questão maior, que eu fui bolsista num colégio privado de pessoas com uma condição muito boa em Belo Horizonte. Então, um colégio muito tradicional. Então, as meninas, elas eram brancas, elas tinham cabelo liso, elas tinham os olhos claros. E isso me fazia querer também aquilo. Eu queria ter aquele cabelo, eu queria ter aquela cor de pele, eu queria ter aqueles olhos, aquela boca mais fina. Então, todo esse referencial do que era ser a adolescente, a mais bonita da sala. Então, tudo isso me atingiu muito na adolescência. Então, os meus livros, eles traziam aquilo que eu queria ser e aquilo que eu via. O meu segundo livro, De Olhos Fechados, ele tem uma protagonista cega, mas todos os personagens são brancos. Então, ainda baseado nesse padrão racial. Quando eu fui escrever o Entre Três Mundos, eu comecei a sentir uma coisa ali do tipo, mas eu queria me ver na capa de um livro. Você tinha quantos anos?
a primeira vez que eu escrevi, eu tava ali, na primeira vez eu ainda não pensava sobre isso, mas eu imaginava a personagem parecida comigo. Quando eu reescrevi, quando eu tinha 17, eu estava entrando na faculdade. E essa entrada na faculdade, ali 2014, 2015, foi um momento dos movimentos sociais no Brasil, teria aquele boom, né? Principalmente com a internet. E aí eu comecei a refletir, a pensar, gente, peraí. Então, eu me classifiquei a vida inteira como parda, morena, mulata, marrom bombom, todos esses termos que são eufemismo para evitar o negra, né? E eu falei, peraí, então isso. Aí eu fui descobrir primeiro que pelo IBGE, para o governo brasileiro, a cada vez que eu marquei lá pardo, eu estava entrando no grupo negros. Primeiro que eu não sabia disso. Isso a gente tem um problema racial também, porque nós temos vários descendentes de indígenas que marcam pardo e acabam entrando nesse grupo de negros, então a gente tem uma confusão racial aí. Mas para o governo brasileiro, eu estava sendo lida como negra. E isso foi uma surpresa, assim. Eu comecei a revisitar o meu passado, a minha adolescência. Às vezes que eu já tinha sofrido aquelas microagressões racistas que a gente fala, não, isso não é nada, isso é bobagem. E quando eu reescrevi o livro, eu falei, eu vou trabalhar isso, assim. E aí, a Lisa é a minha primeira protagonista negra, o primeiro livro que eu publiquei como protagonista negra. E eu queria que ela se parecesse comigo de propósito, assim, foi uma ideia. Inclusive, nas capas dos livros, se a gente coloca uma do lado da outra, por exemplo, aqui o primeiro, a Lisa está com o cabelo preso, depois a Lisa solta o cabelo, depois a Lisa já está com o cabelo bem volumoso. Isso conta a minha história. E é a evolução do livro mesmo, né? A cada momento dela, da personagem. E seu? E meu. Então a Lisa está ali se entendendo enquanto uma menina negra de pele clara. A Lisa está entendendo que o volume do cabelo dela não é um problema, é uma característica. Isso faz tudo parte da minha história. Eu emprestei muito de mim para a Lisa. E aí, então e ela vai livros, contando, e isso é importante até para as pessoas que estão lendo, né? Porque muitas mulheres, muitas meninas, adolescentes negras passam por isso, né? De se aceitar e se reconhecer como negra, né? E não ter medo da palavra, né? E ter orgulho da palavra, muito pelo contrário, ter orgulho da palavra. E quando eu vou, e justamente eu visito muita escola pública, quando eu vou às escolas, a escola tem muita cor, né? A escola tem cor, a escola pública tem cor, a escola privada tem cor. E quando eu vou às escolas públicas, as meninas falam muito disso. Eu passei a me identificar enquanto uma menina negra de pele clara, por causa do livro também. Hoje eu entendo isso, a questão do cabelo. Então, o livro é porque quando a gente se coloca no lugar do outro e quando a gente encontra também algo que está em nós, é um espelho, né? A gente se vê refletido. É a força da representatividade. O quanto isso é importante para que as meninas, os meninos se olhem no espelho, se aceitem, se entendam. E entendam que a gente também tem um passado, uma história que não é só uma história de escravidão, né, que é uma história de reinos, impérios, guerreiros. Então, assim, é uma história também muito rica. E aí trazer isso se tornou o mote da minha vida. Assim, a trilogia é um livro de fantasia, tem aventura, tem romance, mas ali a identidade dela é sempre uma questão. A descoberta da identidade dela, tanto no sentido familiar ali, mas também uma identidade racial, que está se colocando ali e que ela se sente muito melhor depois que ela se entende. Eu acho que esse sentimento é o sentimento que eu tive. Quando eu me senti muito melhor depois que eu me entendi e que eu entendi as coisas que eu estava vivendo, né? E ela também, quando ela se entende e ela se sente muito melhor. E aí eu quis levar isso, e a adolescência é um momento muito conflituoso, né? É um momento que a gente está ali se questionando muito, se entendendo, tentando entender quem nós somos. E aí o livro entra nesse lugar também, né? O livro é um abraço, né? E nesse livro também você traz a política, né? Traz um assunto político que o jovem às vezes quer sair, não quer falar, mas você coloca os personagens super políticos vivendo num mundo dividido, né? Naquela polarização. E que é um assunto interessante, que é importante os jovens tratarem e terem conhecimento no mundo real também, né? E quando eu escrevi, eu nem estava pensando muito na nossa realidade, assim. O Brasil, de quando eu escrevi, não era o Brasil de hoje. Então, as pessoas acham que eu me inspiro, mas na verdade eu estava me inspirando num outro momento político mundial.
Não, eu fico até com medo disso, né, menina? Será que eu puxei isso aí? Mas eu penso muito na pegada... Quando eu tava no 9º ano ali, eu estudei a Guerra Fria, né? A Guerra Fria faz parte do 9º ano. 8º, 9º ano. E eu achei muito interessante essa ideia... como assim uma cidade foi dividida por um muro? O Muro de Berlim. Como assim ficou 30 anos com um muro passando no meio da cidade e amigos e familiares ficaram esses anos todos sem se comunicar? E aí isso mexeu muito comigo. E eu falo, como uma questão política interferiu tanto na vida dessas pessoas? E a ideia do mundo dividido aqui, porque aqui tem o norte e o sul de cada país, né? Então o norte, o mundo normal, o sul, o mundo meio mágico. Algumas pessoas têm poderes mágicos, outras não. E eu pensava assim, bom, aqui a questão política vai passar pelos dons, por uma diferença que vai criar esse ódio. Não tem muro aqui no livro, porque a ideia que eu quis trazer é que eles se odeiam tanto que eles não precisam nem de um muro, eles sabem exatamente a linha e eles nem querem conviver, eles não querem passar de um lado para o outro. Mas a ideia base foi pensando no Muro de Berlim. E aí, depois, né, toda a questão política do Brasil acabou casando aqui. E falando de literatura mesmo, a partir desse momento, como é que foi a construção desses personagens, o seu método de escrita, né, de criação, mais no sentido literário, né, de produção? Eu sou bem caótica na produção, assim. Eu vi o Itamar Vieira Júnior falando, o autor de Torturado, ele estava no evento aqui em BH, e eu me senti tão abraçada com a fala dele, porque eu sempre tive uma sensação de que grandes escritores eram aqueles escritores que sentavam, que planejavam toda a história e que tinham todo o controle. E eu nunca fui assim. Eu nunca consegui ser assim. E planejava assim, tantos por cento vai acontecer tal coisa. Isso é muita coisa de roteirista, né? Roteiro tem muito essa pegada e tal. Mas a maioria é igual a você, viu? Que a gente escuta aqui. Que bom. Ai, que bom. E quando o Itamar falou assim, olha, para mim, a escrita é irmã da leitura. Quando ele está escrevendo um livro, ele sente como se ele estivesse lendo um livro. Então, ele vai descobrindo o que vai acontecer, que vai acontecer no livro, enquanto ele está escrevendo. E eu achei aquilo de uma genialidade, porque eu me senti muito dentro dessa fala dele. Porque eu também sou assim, eu não sei como vai ser o final. Eu vou descobrir, e é gostoso descobrir, porque eu estou descobrindo junto com os personagens. Assim. Então eu vou criando enquanto as coisas vão acontecendo. Às vezes eu não sei se gosta de maçã, se gosta de banana, se quer isso, se quer aquilo. Enquanto eu estou escrevendo, funcionou assim, não funcionou assim. Então, quando eu vou testando mesmo. E quando chega ao final, que eu descubro o que acontece no final. Então, assim, é gostoso escrever assim. E os personagens também vêm desse jeito. Algumas inspirações na vida real, um amigo aqui, uma professora ali, minha mãe, meu pai, meu namorado. A gente pega histórias da vida real, mas muita mistura também de livros, outros livros que eu leio. Então, as minhas inspirações, elas vêm de tudo quanto é canto. E você escreve todos os dias? Como é que foi o processo dessa trilogia? Quanto tempo, assim, de um para o outro? O primeiro foi quanto tempo para escrever? Depois veio o segundo, já estava pronto o segundo? Como é que foi? Nossa, você já sabia que era uma trilogia? Eu não lembro mais quando eu comecei a escrever se eu já tinha essa ideia. Talvez sim, porque era uma época que sagas, trilogias estavam muito em alta, então eu também queria fazer. E eu queria que fosse algo que eu pudesse fazer várias aventuras. Então, cada livro tem uma aventura diferente. Eu escrevi o primeiro, o segundo, metade do terceiro. Eu lembro que quando eu comecei a escrever o primeiro, eu tive um problema no pé. E aí minha tia me emprestou um notebook dela, não sei o quê, e aí eu tava deitada com o pé, não sei se estava engessada, não lembro mais, e escrevendo. Então, o primeiro veio desse momento. E eu tenho muitos problemas no pé, então já aconteceu de outros livros também virem com o pé quebrado, o pé machucado. E aí, eu não lembro exatamente quanto tempo eu gastei, mas a primeira versão é uma versão curtinha, um rascunho, nunca saiu do papel. Depois eu reescrevi ali aos 17 e vão pôr uns 6 meses para reescrever do zero mesmo, pegar da primeira palavra, um Word em branco, assim. E aí eu fui pro segundo. Aí no primeiro você escrevia todos os dias, dava continuidade à história? Como que era?
Não, principalmente porque eu já estava no ensino médio, num colégio muito apertado. Então era assim, quando dá, quando eu tenho vontade. Eu nunca tive isso, assim. A não ser quando, assim, tem um prazo super apertado, recebi um convite e tem um prazo apertado para cumprir. Aí eu preciso sentar e me colocar nesse lugar. Mas você já lembra, quando você parava, quando você voltava para escrever, você lembrava de tudo o que acontecia e você tinha que ler de novo? Porque tem o Rafael Montes, por exemplo, que ele disse que ele lê o livro todo de novo para continuar escrevendo. Sempre faz isso. Eu gosto de fazer isso. Assim, com o tempo vai ficando impraticável para mim. Mas, por exemplo, se eu tô no capítulo 3, eu releio 1 e o 2. Aí eu vou pro 4, eu releio 1, 2 e o 3. Aí vai dando um momento que já não dá mais para ficar, sei lá, tô no 20. Eu não vou ler 1, 2, 3, eu não faço isso. Aí eu vou reler, por exemplo, do 15 em diante. Sabe, assim, eu gosto de retomar um pouco ali uns capítulos anteriores. Quando estou no início da história, eu releio tudo várias vezes, porque me ajuda a voltar para a voz do personagem, me ajuda a entender o que eu estava sentindo ali quando eu estava escrevendo, quais são os sentimentos que eu quero trabalhar. Mas depois de um tempo que eu já peguei ali o embalo da coisa, eu releio menos capítulos, assim. Mas eu gosto de fazer isso também, porque dá uma orientada, assim. Agora, do segundo pro terceiro livro, foi um pouco mais demorado, porque, primeiro, finalizar é muito difícil para mim. Tudo, finalizar projetos, finalizar ideias, finalizar livros, finalizar é difícil. E segundo, que foi o momento do vestibular. E eu lembro que quando eu escrevi a redação, a minha professora falava assim, Lavínia, você tem um estilo muito crônica, literário, e a redação do Enem, ela não pede isso, ela pede esse estilo dissertativo argumentativo. Então, a gente precisa dar uma encaixada no seu tom. E aí eu falei, quer saber? Então eu vou parar de escrever um tempo, para eu não misturar, e vou focar. E assim eu fiz. Então isso me fez demorar mais ainda a ir para o último, né? A finalizar, depois ter faculdade, estágio, não sei o que e tal. Então eu lancei essa edição do Entre Três Mundos. A primeira edição, que não é essa capa que você conhece. Eu lancei em 2015, depois 2016, o Entre Três Segredos, e aí em 2018 que foi sair o Entre Três Razões. E aí depois que saíram, aí depois eu encerrei contato com essa editora, publiquei o Mistério Secreta pelo Grupo Autêntica, pelo selo Yellow Fund. Aí eles falaram, Lavínia, você tem uma trilogia, tá todo mundo perguntando dessa trilogia, todo mundo quer em Três Mundos, vamos publicar de novo? E aí eu refiz, mexi na história, melhorei a escrita, então eu falo que sabe quando você faz um rascunho de uma redação, depois você passa limpo e fica muito melhor? Essa é a minha sensação, assim, eu passei ali e ficou muito melhor. Lavínia, quando que você sentiu, assim, que você se deu conta, né, de que a sua escrita, ela é transformadora? Eu lembro que a primeira vez que... duas situações que, assim, quando me perguntam algo sobre isso, me faz lembrar. Duas meninas que estavam vendo... Era outra capa ainda do Entre Três Segredos. E ela olhou e falou assim, nossa, a fitagem desse cabelo da Lisa tá muito boa, é muito boa essa fitagem. E fitagem é um termo muito específico de quem tem cabelo cacheado e crespo. É um jeito de finalizar o cabelo, que você fita o cabelo, faz várias fitas e vai passando creme em cada fita e depois vai cacheando. E quando ela olhou para o livro e ela viu aquilo e ela sentiu assim, ela falou um termo que é muito específico de pessoas que têm cabelo crespo e cacheado, eu falei, opa, eu fiz o livro pensando em mim, na representatividade. Eu fiz o livro pensando na representatividade para mim e eu atingi outras pessoas. E um outro momento que uma menininha assim de 6º ano falou assim, sabe aquele momento, dentro dos segredos também, que a fulana de tal fala no movimento negro sobre uma situação de racismo que ela viveu? Falei, sim, eu já vivi aquilo e o meu nome é igual ao dela. E aí eu falei, caramba, realmente, eu fiz pensando que era pra mim. Oi? A personagem do encontro do movimento, a Larissa? Não, era Vitória o nome dela. Eu acho que ela cita uma história, assim, uma história que ela conta. Agora eu tô na dúvida, pode ser sim. Tô na dúvida do nome da menina, mas assim, era o mesmo nome da personagem e da menininha. E aí ela fala, aconteceu a mesma coisa comigo, e quando eu li, tipo assim, ela viu que algo que ela viveu é algo que outras pessoas também viveram. Isso é a representatividade, né? Você compartilhar uma história e saber que não deveria ser normal, mas que outras pessoas já viveram aquilo também, e que é um problema aqui. Então, foi daí que eu comecei a ver para que a minha literatura servia, assim.
E virou meu propósito mesmo, assim, principalmente hoje quando eu leio o Mistério da Sala Secreta, quando eu trabalho em escola pública com o Mistério da Sala Secreta, eu vejo, ele serve a essas crianças, a crianças que são criadas pelos avós, a crianças que a mãe teve que largar um sonho para poder cuidar dos filhos, a crianças que querem uma educação pública de qualidade, a crianças que sonham, que são excelentes alunos. Então, assim, essa é a minha ideia hoje, é fazer com que essas crianças, adolescentes, se sintam nas histórias e que se sintam também no direito de sonhar. Isso é o que é mais horrível do racismo e das desigualdades sociais, é arrancar desses meninas o direito de sonhar. Porque eles acham que eles não conseguem, que eles não podem. E de fato é muito mais difícil, a gente não vamos trabalhar com meritocracia, mas de fato é muito mais difícil para eles, porque eles partem de um outro ponto de partida. Mas eles nem sonharem é muito triste, porque você não dá nem direito dela tentar. Mesmo que seja mais difícil, ela não vai nem saber que pode tentar. Então isso mexe muito comigo, porque eu também não sabia que eu podia virar escritora. Eu tinha um perfil de escritor muito bem formado na minha cabeça e eu realmente nem sequer sonhei, nem sabia que podia sonhar com isso. Foram outras pessoas que tiveram que me incentivar, me influenciar. Vai sim, tem como sim. A gente pegou na minha mão e me levou lá. Então é muito nessa ideia que eu penso a minha literatura, de pegar na mão dessas crianças, desses adolescentes, falando, não, vamos sim. Principalmente quando eu conto a minha história. Eu faço a minha palestra Não Existe Idade para Começar a Sonhar, como me tornei escritora aos 13 anos. Eu conto toda a minha trajetória, falo das questões raciais, como elas me impactaram, e para falar para os meninos, olha, mesmo que não seja ser escritor ou escritora, mas independente do sonho que vocês tenham, a gente pode sonhar, a gente precisa sonhar. E sonhar é o primeiro passo para a gente conseguir lutar e conseguir fazer acontecer, né? Mexer a estrutura, dar um balanço geral em todo mundo para poder chutar a porta, sabe? Se precisar. Como Conceição Evaristo fez, sabe? Chutar a porta da literatura para poder levar a escrevivência, uma escrita negra para o Brasil, né? E hoje Conceição é Conceição. Uhum. E qual que é o maior desafio para você de ser uma professora no Brasil e ser uma professora negra? Nossa, são tantos desafios. Eu vejo que fala da escritora também, né? Esse desafio da escritora e de ser uma escritora negra. Na parte da literatura tem uma coisa que fica muito assim, você escreve literatura negra é para pessoas negras. Existe como se fosse assim, a literatura branca ela é universal, ela é feita para todo mundo, mas a literatura negra é feita para pessoas negras. Então, fica restrita a esse público. A gente sabe que ter protagonistas negros na capa de um livro é diminuir a chance de venda de um livro. A gente sabe disso. Às vezes livros que têm o mesmo perfil, o mesmo público, pela cor dos protagonistas, um livro vende mais, outro livro vende menos. A gente sabe disso. Por mais quando as pessoas falam assim, mas quando eu escolho um livro eu não olho a cor. Quando a pessoa fala isso, eu já sei, então imagino que você deve estar lendo bastante autores brancos. Porque se você não olha a cor, você só deixa cair no seu colo que cai, vão cair as pessoas que têm mais oportunidades nesse país, que são as pessoas brancas. Se a gente olha as grandes editoras no Brasil, quem são os mais vendidos? Quem são ou quantidade numérica mesmo? Qual a porcentagem de escritores brancos, negros, indígenas, amarelos publicados numa grande editora no Brasil? A quem está sendo ofertadas essas possibilidades de publicação? Então, se você não está olhando a cor, provavelmente a maior parte do que você lê é de escritores brancos. Então, essa é uma dificuldade, é você fazer o que a Conceição fez, sair metendo o pé na porta, abrindo caminhos e chamando a galera de trás também, não adianta ir sozinho, né? E como professora, eu vejo que a gente tem leis que nos amparam, pensando numa educação antirracista, a 10.639 de 2003, que é uma lei que fala sobre educação africana e afro-brasileira, história e cultura africana e afro-brasileira, formação do Brasil com a contribuição negra. Depois, em 2008, ela foi atualizada pelo 11.645, que fala dos povos indígenas. A gente tem leis que nos amparam, mas a gente não tem equipe com conhecimento dessas leis, ou que aplicam mal essas leis. Uma pesquisa de Guedes com Instituto Alana mostrou que 71% dos municípios no Brasil não cumprem essas leis. Isso é assustador, uma lei que tem 21 anos, né? Então, esse é um desafio. Parece que a gente está indo sem companhia, sozinho. Parece que a gente está lutando por algo que está na lei, que nos é garantida,
mas que a gente não... lá vem ela. Não, a gente já foi até novembro, a gente já mexe com consciência negra em novembro, deixa isso para lá. Então, um desafio é convocar esses colegas para essa mesma causa, a pensar que uma educação antirracista é transformadora para crianças brancas e negras e indígenas, enfim, que precisam entender que sociedade que elas estão vivendo, né? E quais são as formas de reparação que a gente precisa se comprometer. Então, isso é muito difícil. Pensando na educação pública, aí vamos pensar aí numa falta, um desamparo total de valorização salarial, valorização do trabalho, materialidade. É tudo muito difícil. Tudo que a gente quer fazer, a gente tem muitas ideias, não consegue aplicar, sabe? E eu tenho muita sorte, eu trabalho em um lugar que eu tenho uma parceria muito forte com as professoras, com a direção, com a coordenação. É uma sorte mesmo. Mas não é a realidade do Brasil. Então, essa é uma dificuldade, é você estar sempre com a sensação de que está caminhando só. Hoje você trabalha só numa escola pública ou em privada também? Hoje eu trabalho só numa escola pública. E até ano passado eu estava em privada, trabalhei numa pública, depois fui para privada, depois voltei para a pública. Então, e aí essa também é uma outra dificuldade, assim. A ideia de educação que se tem numa educação privada, por exemplo, é muito diferente daquela que eu acredito. Que eu entendo muito a educação nesse sentido de investimento e não de gasto, e não de produto, não de comércio. Só que é muito difícil, porque aí justamente na privada, onde a gente tem as melhores condições, a gente tem alunos que têm direito ao lazer, a terapia quando necessário, a uma estrutura familiar. E aí você vê o quanto isso afeta no aprendizado, sabe? Então, é um jogo muito complexo, assim, falar de educação, desafios da educação, porque são muitos. Tá ótimo nosso papo. Para finalizar, que a gente está chegando no finalzinho, fala um pouquinho da pseudônimo, né, da Lia Rocha, que escreve para adultos, e por que você não assina como Lavínia Rocha também na escrita para adultos? Então, essa ideia veio ali em 2021, se eu não estou enganada, porque os meus livros, eles são muito trabalhados em escola. Então, principalmente agora que eu entrei com o infantil no Mais Porquê, tem o Mistério da Sala Secreta, que é um livro também que trabalha com essa faixa etária de 11, 12 anos. Então, eu já fui a mais de 300 escolas, eu faço isso desde os meus 13 anos. E quando eu lanço o livro, as bibliotecárias já ficam, quero um livro novo, vou comprar. Não sabe nem dizer do que se trata, quer comprar. E eu fui crescendo e eu queria trabalhar assuntos diferentes, ou então os mesmos assuntos por outras abordagens. Então, se eu vou falar de racismo com criança e adolescente, é muito diferente de como eu falo sobre racismo com adulto. É muito diferente. A abordagem pode ser mais direta, não precisa ser tão mais sutil, pode ser menos didático, pode ser mais seco. Então, a forma de trabalhar esses temas é diferente, a linguagem é diferente. E quando eu fui crescendo, eu comecei a escrever adolescente, eu escrevia para minha faixa etária, eu fui crescendo, eu queria crescer os meus livros também, mas sem largar o que ficou lá dos adolescentes. Então, eu pensei, mas eu também não quero assinar o meu nome para as bibliotecárias já pegarem e o livro cair na mão de alunos que ainda não estão prontos para ter a conversa daquele jeito, assim. E aí, eu pensei com a minha agente, e eu falei, vamos criar um pseudônimo? Porque aí a gente divide. Aqui, por exemplo, é o Sobre Amor e Estrelas e a Cabeça nas Nuvens. É um livro que eu assino, é uma coletânea com 3 autoras, né? Clara Alves, eu e a Olivia Pilar. E nesse livro aqui, isso. Nesse livro eu assino como Lia Rocha e estou falando de uma professora também, de história, mas eu não era professora de história ainda, eu não era formada ainda quando eu escrevi. Eu escrevi muito sobre o meu medo. Meu maior medo era entrar em sala de aula e os meus alunos me detestarem. Então eu escrevi sobre uma professora que era detestada. E eu tô trazendo questões da fase adulta, né? Não tem problema de pagar aluguel, de viver, assim, enfim. Essa é a questão do livro. E aí é uma ideia de separar. Porque aí não é um pseudônimo oculto, né? As pessoas sabem que sou eu, tá aqui a minha foto e tal. Mas a ideia o bibliotecário pegar e falar, Lavínia é pra gente. Lia, de repente se tiver um EJA na escola, um professor e tal. Assim, ajuda. Mas na hora que eu chego na escola, tá lá, Lia Rocha. Aí eu falo, gente, esse não é pra essa faixa etária, esse deixa pros adultos. Ou então pro ensino médio, final do ensino médio, já dá uns 16 anos, já consegue ter essa conversa desse jeito. Mas eu tento que separar por nome. Às vezes funciona, às vezes não. E agora, em um minutinho, qual que é o mundo ideal para Lavínia Rocha?
Nossa, o mundo ideal é o mundo que eu queria para amanhã, meio-dia, sabe? Até meio-dia, que para mim é um mundo que a gente pudesse viver sem esses preconceitos, que a gente soubesse valorizar a nossa diversidade e não criar problemas em cima disso. O mundo ideal para mim não deveria ter desigualdade social, deveria ter uma escola pública de qualidade para todo mundo, acessível, valorização da educação para os professores também. O mundo ideal é um mundo tão utópico, mas eu não deixo de sonhar, eu não deixo de ter essa utopia, porque Paulo Freire nos diz que a utopia é importante, porque aí a gente joga o sarrafo lá para cima, na hora que a gente chega lá, a gente sonha mais alto. Tá ótimo, muito obrigada pela sua presença, por compartilhar com a gente aqui a sua história. E parabéns pelo seu trabalho, e que Obrigada. você tenha muito sucesso, e que a educação antirracista se propague pelo Brasil, pelo mundo. Obrigada, Lavínia. Isso mesmo, tomara. Muito obrigada pela entrevista, obrigada quem assistiu. Estou aí à disposição nas minhas redes sociais, no Instagram, meu @Lavínia Rocha. Me chama, me manda mensagem, quiser acompanhar o meu projeto com o meu 5º ano, tá lá. Obrigada a você que nos acompanhou aqui e aqui no canal do Sempre um Papo no YouTube. Igual a esse que vai ficar disponível, tem mais de 600 programas gravados com escritores do Brasil e do mundo. Até breve.